O anime de hoje se chama Black Clover. A história começa com os nossos dois protagonistas que se chamam Asta e Yuno. Eles foram abandonados desde criança em uma vila distante que se chama Rege. Esse é um mundo onde todos podem usar magia. O Yuno cresceu com uma tremenda habilidade mágica, enquanto Asta cresce sem nenhuma característica especial. Ele sempre pede a irmã Lily para se casar com ele, mas ela o rejeita de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Como de costume, o Yuno avisa que a irmã não pode se casar com ele porque ela é uma irmã de igreja, e as crianças dali também eram muito fãs das habilidades do Yuno. Quando o Asta fica fora de controle, a Lily faz uma observação que os dois já foram inseparáveis, mas um acidente fez com que o Yuno se tornasse muito frio e distante. Então, depois de ser humilhado por não ter nenhuma habilidade mágica, ele foi para uma floresta próxima e fica confiante de que pelo menos as suas habilidades físicas eram muito boas. Ele jura que ele vai ser o próximo Rei Mago. No outro dia, o Asta, ao lado das crianças, vão para uma torre onde eles iriam receber os seus grimórios. Todo mundo ali começou a ganhar os seus. O Asta já estava há um bom tempo na esperança de que, no momento que ele iria ganhar o seu grimório, a história seria completamente diferente. Ele iria começar a despertar a sua magia. Mas enquanto todos ganhavam seus grimórios, o Asta simplesmente tá assim. Ué! O meu grimório não vem, não? O Yuno, por outro lado, recebeu o grimório, conhecido por ser usado pelo primeiro Rei Mago. Isso era um bom sinal. O Asta fica devastado por não ter conseguido ganhar o seu grimório e ridicularizado por todos ali. Dessa maneira, ele continua trabalhando muito duro todos os dias para conseguir alcançar o Yuno. Então, pouco tempo depois, nós vemos que o Yuno ficou cara a cara com dois nobres que também estavam na torre pegando seus grimórios. Eles estavam ali só para zombar do Yuno e eles querem se gabar por serem ricos. Eles atacam o Yuno, mas nada bom para eles porque o Yuno consegue desviar os ataques. Então, de repente, correntes começam a prender todos eles. Um homem apareceu ali e ele se apresenta como Rach. Ele era um ladrão. Na hora ele pegou o grimório do Yuno, que era do trevo de 4 folhas. Mas o Asta apareceu ali quebrando tudo. E apesar do seu treinamento físico, ele é incapaz de se livrar das correntes. Ele é gravemente ferido. E o Rach diz como o Asta não tinha nenhum poder porque com as correntes dele, ele consegue sentir a magia dos outros. Mas do Asta não sai nada. Ele não para de zombar do Asta. Mas o Yuno não quer deixar o seu irmão nessa situação e grita pra ele falando que o Asta é o seu rival e não era pra ele se dar como vencido. Isso anima muito o Asta ao ponto de um grimório aparecer. Ele tinha a marca de um trevo de 5 folhas. O trevo de 3 folhas representava a fé, esperança e amor. O de 4 folhas acrescenta o lar e o de 5 folhas mora um demônio das profundezas do Grimório Negro. Então, uma lâmina negra surge através do Asta e ele começa a se lembrar de como ele e o seu irmão eram inseparáveis. O Yuna era um bebê chorão. A única coisa que eles têm em comum é que ambos admiram muito o Rei Mago e queriam se tornar o próximo. Eles escutavam as histórias da irmã Lily, mesmo quando criança, e sempre quis se casar com ela, desde o primeiro momento que eles se viram. Teve um dia que o pai deles queria entregar uma carta para o prefeito para pedir comida. O Asta estava empolgado para fazer isso, mas ele mandou o Yuno ir. Ele aceitou isso com muito prazer e foi. Só que tem um problema. Depois do Yuno entregar a carta, ele é encurralado por um cara e foi espancado por ele. O que ele queria era o pingente do Yuno para poder vender e comprar bebida. A reação do Yuno foi começar a chorar, mas de repente o Asta apareceu correndo e pulando no cara para mandar ele devolver o colar do Yuno. Por mais que ele não tinha como ganhar e não tinha magia, ele não desistiu em nenhum momento e tomava vários socos na cara, mas ele não parava e não desistia de jeito nenhum de querer proteger o seu irmão. Isso aconteceu tantas vezes até o ponto do homem simplesmente jogar o colar de lado e ir embora de tão insistente que o Asta foi. O Yuno ficou ao lado do seu irmão, falando que nunca mais iria chorar para conseguir o proteger. Então agora nós voltamos para o presente. O Asta consegue anular as correntes do Rich e ele começa a ficar em um estado de pânico total. Nessa hora, o Asta começa a declarar que ele vai se tornar o Rei Mago mesmo sem magia, e ele amassa o ladrão na parede.
O Asta, que estava todo triste, fica muito feliz quando ele nota que ele de fato tem o seu próprio Grimório. Então, se lembrando da promessa deles de quando criança, o Yuna, mais uma vez, declara que o Asta é o seu rival. Eles querem provar que até mesmo um órfão pode se tornar o Rei Mago. Aqui nós descobrimos que séculos antes, um grande mal que começou a acabar com o mundo foi derrotado pelas mãos de um grande mago que começou a ser conhecido como o primeiro Rei Mago. E esse título foi passado de geração por geração. E assim continuaram mantendo a paz. Os Cavaleiros Mágicos são compostos por 9 esquadrões e se tornar o Rei Mago é o que todos desejam. Os dois estavam treinando muito para poder participar do próximo exame de Cavaleiro Mágico. Embora o pai deles é contra deixar eles participar, o feiticeiro da torre fala que tudo bem para eles ir, e a Lily também concorda. No dia seguinte, o Asta se junta ao Nash, que é uma das crianças do orfanato, e ela diz que o objetivo de se tornar um Rei Mago é inútil, porque pobres e órfãos como eles não podem sonhar. Mas o Asta não se incomoda com o tanto que foi pessimista, e diz que ele poderia fazer o que ele quiser sem grandes problemas. É só você não desistir. Nesse momento, para provar, ele quebra uma pedra gigante com a sua espada. Na noite anterior ao dia da partida deles para a capital, o seu pai e a Lily fazem um grande banquete para eles como despedida. Então no outro dia, quando eles estavam indo, o Nash diz ao Asta que se ele conseguisse juntar aos Cavaleiros Mágicos sem magia, ele também vai começar a acreditar em todos os seus sonhos. A Lily fica cheia de emoção ao ver os dois indo embora, e assim os dois começam a sua longa jornada em direção à capital. Eles precisam sobreviver a diversos desafios durante vários dias. Então, finalmente, eles chegam à capital para fazer o exame e dar os seus primeiros passos para se tornarem o Rei Mago. Lá, muitos outros magos ficam bem interessados no Grimório do Yuno, que era o trevo de 4 folhas. Eles passam por exames com pássaros e aqueles pássaros vão atrás de quem não tem energia, ou seja, magia. Enquanto o Yuno não tem nenhum, o Asta, coitado, estava entupido de pássaro atrás dele. Ou seja, totalmente fraco, não tem magia nenhuma. Isso é bem engraçado. E ele corre na direção do Yami. Ele é o líder de um esquadrão de magos que são os touros. E ele ameaça matar o Asta se ele chegar muito perto. E na hora, um outro cara que se chama Sex se apresenta a ele ali mesmo. Logo, os fogos de artifício sinalizam o início da cerimônia. Os capitães dos esquadrões dos Cavaleiros Mágicos entram na arena e o Sek explica ao Asta que ali tem um líder da equipe da Golden, que se chama William. Ele é o mais forte dos capitães e é o homem mais próximo a se tornar o Rei Mago. Ali também estava o Yami, e o William começa os exames, dando a todos os examinados uma vassoura de madeira. Mas como o Asta não tem magia, ele é incapaz de voar. Vários dos exames requerem controle de magia, e as equipes vão falhando um por um. No entanto, no exame final é anunciado que é uma rodada de combate, e o Sek se voluntaria para ir contra o Asta. Ele estava pensando que o Asta era praticamente uma presa fácil. O Asta deseja uma boa luta, mas o Sek não parece muito interessado nisso. Ele usa uma barreira mágica para proteger contra os ataques, enquanto ao mesmo tempo dispara raios mágicos. E ele se gaba de que esse é um grande feitiço ofensivo e defensivo. A luta começa com o Asta cortando a sua barreira, surpreendendo a todos, porque eles esperavam que o Asta fosse perder. Então ele declara que ele vai se tornar o próximo Rei Mago. Então o interesse de todos os capitães são elevados, especialmente do Yami, que percebe que isso tudo era por conta da sua destreza. A luta toda vai progredindo suavemente e aqui o Yuno é desafiado pelo Salim. Ele vê o Yuno como um camponês inferior, mas apesar de que o Salim use o seu chamado de maior ataque, o Yuno vai e derrota ele facilmente. Depois que os examinadores são chamados um por um, os capitães vão indicar o seu interesse em ter eles no seu time. O examinador pode escolher. Se algum deles ali não for escolhido por ninguém, eles vão ser considerados como alguém que falhou e vão ser forçados a se retirar. O processo é surpreendentemente rigoroso, com poucos recebendo ofertas. No entanto, uma vez que o Yuno aparece, todos os capitães levantam a mão. Todos pensam que só os nobres podem se juntar ao Golden. E agora é a vez do Asta, e nenhum ergue a mão. Ele estava de coração partido, e mandaram ele deixar o local. Mas nesse momento, o Yami desce para enfrentar ele. O Yami diz que é muito cruel em uma realidade dessa não ter nenhum poder mágico.
e Yami pergunta se ele ainda pretende se tornar o Rei Mago. Quando ele afirma que sim, o Yami fica impressionado e faz um convite para ele se juntar aos Touros Negros, e diz que ele talvez um dia possa ser o Rei Mago. Os dois irmãos se juntam, mas agora eles têm que seguir caminhos diferentes e separados. Então aqui, o Yami pega o Asta pelo cabelo e joga ele através de um portal, que lança ele diretamente na base dos Touros Negros. Esse é considerado o pior esquadrão do reino. O Asta observa uma cena caótica de auditoria na base. O Yami diz ao esquadrão para parar de destruir a base, mas na hora ele quebra uma parede derrubando ela no processo sem querer. O Yami apresenta o Asta a todos os outros e eles ficam surpresos que ele vem da Vila de Regi. Todos se apresentam e o Magna fica cético sobre as habilidades do Asta e diz que vai fazer um teste para ele para ver se ele é digno de ser do clã dos touros. Felizmente todos os testes são de habilidades físicas e ele facilmente consegue passar, mas pro teste final ele precisa desviar a sua mágica de fogo e só assim ele de fato vai se tornar um touro. O Asta nesse momento puxa a sua lâmina e todos ficam muito impressionados. Ele para uma bola de fogo e ele fica até com medo de ter matado o seu próprio companheiro. Mas ele fica aliviado quando vê que o Magna sai ileso dali, porque ele conseguiu anular a sua própria magia no último instante. Ele corre para sua equipe muito impressionado com isso, mas ele ainda fica mais impressionado quando descobre que o Asta não tem magia alguma. Dessa maneira, todos os outros se juntam e dão uma capa para ele dos touros. Então, orgulhosamente ele aceita e assim ele é oficialmente recebido. Enquanto o grupo celebra, uma garota que também é uma novata dos touros fica pensando em como Asta não fez nada além do normal. Então nós vemos ele entrando no seu quarto. Por mais que é bem pobre e desgastado, ele estava muito feliz por ter um quarto só para ele pela primeira vez. O Magna então o lembra de escrever uma carta de volta para sua família. Da mesma maneira, agora foi mostrado o Yuno. Ele estava no Golden e ali era um local muito mais luxuoso, onde o seu instrutor Klaus trata ele de uma forma desrespeituosa porque ele não era um nobre. Lá em Range, a Lily e o resto do orfanato recebeu uma carta de aceitação do Yano nos Cavaleiros Mágicos. Eles ficam muito emocionados e vão espalhar a notícia pela vila. Agora nós vemos o dia seguinte, enquanto Magna mostra tudo pro Asta. Lá, eles encontraram a Noelle. Ela é uma membro da família real que chama ele de inseto e não sente magia nele. Ela lança um poder que acaba desviando e inexplicavelmente atinge o Magna. Ela joga o seu manto do touro, chamando ele de pior esquadrão do reino. Mais tarde, o Asta encontra ela praticando a sua magia de água. Ele vê o problema dela. Ela não consegue de maneira alguma atingir o alvo. Essa é uma das causas pela qual ela é desprezada pela sua família, incluindo o seu próprio irmão. Quando a Noelle percebe que ela estava sendo observada, ela fica muito envergonhada e tenta explodir ele com magia, mas fica fora de controle e ela acaba presa em um vórtex de água. O Yami lança o Asta na direção dela para ele anular o seu poder com a sua lâmina negra. Temendo que ela seja ridicularizada mais uma vez, ela fica muito surpresa quando o Asta elogia suas habilidades mágicas, dizendo que se ela praticasse, ela seria invencível. O resto dos touros negros assegurou a ela que o seu fracasso em controlar a sua magia não é grande coisa. Todos eles têm falhas, e uma ou duas, 3 falhas não fazem dela menos do que qualquer outra pessoa. A Noelle aceita o fato de que ela faz parte desse local, porque esse esquadrão, esse clã, aceita ela do jeito que ela é. Então nós vemos que o Asta acorda cedo todos os dias para realizar tarefas diárias ao redor da base. Mas ele percebe que isso não é diferente de quando ele estava no orfanato. Na hora que ele estava tomando café da manhã, ele pergunta aos outros membros o que significava magia escura, e cada um deles dão as suas próprias respostas pessoais. A Noelle se pergunta se ela realmente se encaixa nos touros negros. Então Yami chega ao refeitório e chama o Magna para ir com ele em uma missão muito importante. O Asta pergunta se ele pode ir junto, mas o Magna diz que ele não estava autorizado a trazer crianças junto com eles. Mas acontece que a missão especial é um jogo de pôquer com o prefeito de South. Depois de perder tudo, eles voltam para o clã e dizem a sua primeira missão. Os 2 novatos precisariam lidar com um bando de javalis, já que eles apostaram carne. O Asta diz que eles não tinham nada a ver com isso, e que foi o Yami que perdeu, mas o Yami ameaça de matar eles. A Noelle
estava com medo de não poder ajudar devido à sua falta de controle, mas o Magna garante a ela que ele vai estar lá para poder arrumar as coisas se derem errado. O Magna foi obrigado a levar eles para o local na vassoura personalizada. É um passeio bem turbulento. Enquanto isso, vários indivíduos misteriosos também chegaram ao South para procurar uma pedra mágica. Entre eles estava um homem com uma cicatriz no rosto. Ele é muito talentoso com magia de gelo. Assim nós vemos que depois de lidar com vários javalis nos arredores de South, o Magna conta aos dois como ele era um delinquente enquanto jovem, mas ele foi corrigido pelo prefeito, que encorajou ele a se tornar um cavaleiro mágico, mesmo ele tendo uma origem camponesa. Então agora eles chegam perto da aldeia. O Magna fica horrorizado ao ver uma névoa envolvendo toda a cidade. Ele diz ao Asta para usar a sua lâmina para cortar a névoa, e os três seguem para o centro. Ali ele precisa salvar alguns aldeões de serem empalados por fragmentos de gelo. Aqui eles conseguem ver o homem com a cicatriz que é chamado de Hef, acompanhado por 3 outros magos que ameaçaram erradicar eles. Quando Hef diz que os camponeses da vila não são nada mais do que bestas humildes, tanto Asta quanto Magna olham as pessoas que estavam feridas e juram defender eles com as suas próprias vidas. Embora ele esteja surpreso com essa capacidade de cortar a sua magia, ele começa a mirar nos aldeões e o Magna freneticamente tenta defender todos. Mas eles logo começam a ficar sobrecarregados com o ataque do Hef. O Magna fica com pouca energia e joga todo o resto que tem, mas o gelo continua vindo. O Hef diz que estava disposto a deixar eles embora se eles deixarem os aldeões ali. A Noelle considera por um momento isso, mas uma garota agarra ela pedindo para ela o salvar. Então isso deixa ela muito determinada e uma nova magia apareceu no seu grimório, os dragões do mar. Ela lança um enorme vórtice de água que defende os aldeões. O Hef fica muito surpreso com o poder da sua magia. O gelo dele não estava conseguindo penetrar. O Asta aproveita a oportunidade para atacar, mas o Hef habilidosamente faz ele escorregar com uma poça de gelo. Ele então calmamente caminha em direção à barreira da Noelle e começa a congelar ela aos poucos. O Magna, ciente da sua vantagem natural, range os seus dentes porque ele sabe a capacidade mágica do Hef. No entanto, o Asta tenta mais uma vez derrubar ele. O Magna fica muito inspirado. Mais uma vez, ele dispara o seu ataque final, mas o Hef consegue repelir todos os ataques com sucesso. Quando a esperança estava perdida, o Asta aparece atrás do Hef e usa suas lâminas para refletir os ataques contra seus comparsas. Assim ele descobre que as chamas não se apagam por conta própria e ele tenta desesperadamente extinguir ela com o seu gelo, mas o Asta dá o golpe final, nocauteando o Hef. O Magna segura o resto dos membros, mas um deles conseguiu escapar e o Asta desmorona ali. Então, mais tarde, eles tentam interrogar o Hef, mas percebendo que ele foi capturado, ele se mata e mata os seus comparsas. Isso choca os três, especialmente pelo desrespeito à vida. Então, eles enterram os caras e nessa hora nós vemos um órfão chorando que declara que ele vai se tornar um cavaleiro mágico também quando crescer. O Magna o encoraja e nessa hora um daqueles pássaros dos exames começa a rodear o Asta e estava com uma pedra mágica no seu bico. Enquanto isso, um homem encapuzado fica sabendo da morte do Hef e concede a propriedade da pedra mágica e ele toca uma lápide comentando que a ressurreição do seu senhor está próximo. Ali tinha o logo da Golden. Ao voltar para o Yami, ele elogia os três por defenderem os aldeões e pelos seus esforços, ele deu uma estrela para eles de ouro, elevando o total geral dos touros de 30 estrelas negativas que eles estavam. Mas também ganhou 200 moedas, e isso é mais do que o Asta já tinha visto na sua vida inteira. Ele fica muito animado. Ele planeja enviar um tanto para Rage, mas a Vanessa o convida para ele ir às compras também. Então no outro dia, eles saem de vassoura mágica. Todos ali estavam gastando seus salários. Dessa maneira, depois que a Vanessa compra algumas ervas medicinais, ela leva o Asta para um beco escondido onde o mercado negro estava localizado. A Noelle inicialmente hesita em participar disso, mas ela foi convencida a participar quando a Vanessa diz que certos artefatos podem ajudar ela a controlar os seus poderes. Enquanto isso, o Sek também estava ali no beco e estava perdendo um jogo de cartas contra uma velhinha. Ele se arrasta de volta para completar a sua missão, mas ele continua amargurado por estar nos louva-a-Deus.
ele vê a Noella e a Vanessa e se apaixona pela beleza delas. Ele tenta dar em cima delas, mas é rejeitado. E o Asta volta ali com elas. O Zack estava com muitos ciúmes por ele passar tempo com duas mulheres lindas. Então de repente, a velhinha grita por ajuda quando seus ganhos foram roubados. O Asta corre para ajudar e segue o ladrão pelos becos. O Zack também vai atrás. O ladrão fica chocado com a persistência do Asta. Por mais que eles tivessem uma nuvem mágica, o Asta desativa ela com a sua lâmina e o ladrão cai no chão, onde o Zack consegue capturar ele. Mas nessa hora, ele foi esfaqueado por uma adaga envenenada e tem medo de morrer. Mas as meninas tratam dele e ele leva o ladrão. Os três devolvem o dinheiro da velhinha e eles avisam para ela ter mais cuidado. Então, quando eles foram embora, nós vemos que a velhinha não era uma velha, era o Rei Julius, como um disfarce. Ele estava impressionado com a lâmina anti-magia do Asta, e quando ele olha para o céu, ele vê o Yuno. Ele estava com seu instrutor Klaus. De repente, uma nuvem escura apareceu ali no céu. Quando o Yuno se aproxima para investigar, ele é atacado. Embora ele foi pego de surpresa, ele eventualmente derrota o cara, mas o Klaus estava bem cético porque o Bandit, de alguma forma, atacou ele, mas não os principais. Isso intriga, por isso eles decidem visitar a vila de Age. Quando eles chegam lá, a Lily e o pai dos órfãos alegremente correm para cumprimentar o Yuno. Eles são convidados para passar a noite, e o Klaus não queria, mas ele foi convencido. Ele estava irritado de estar em uma vila tão decadente. A Lily prepara uma janta com tema de batata, como sempre. E a Lily falou pro Yuno que o Asta estava enviando bastante dinheiro para eles. Então ele fica irritado e diz que no próximo salário ele vai enviar todo o seu dinheiro. A Lily saiu rapidinho ali de casa, mas nesse momento ela foi pega por bandidos. O Klaus ordena para eles irem embora, mas o Yuno foi atrás da Lily e derrota os bandidos um por um. Só que tinha um ali que ordena que o Yuno entregue o seu grimório ou ele vai queimar o rosto da Lily. Mas nessa hora, o Klaus apareceu ali e acaba com o bandido. Ele diz que vai ignorar a insolência do Yuno por enquanto. O que vocês acham desse anime? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.